Olá, meus consagrados! Essa é a previsão de quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026. Vamos entender que as cartas mostram para nós aqui nesse dia. E lembrando que eu trago todos os dias aqui a previsão para vocês e também tem um resumo um pouco mais curto que você encontra na rede de vídeos longos que começa com Y, tá? E esse vídeo geralmente esse áudio aqui geralmente é um pouquinho mais longo, porque eu explico com detalhes, com exemplos e tudo mais. Eu explico aqui todas as nuances do dia, quais são as situações que nós podemos nos deparar, quais são as oportunidades que podem surgir, quais são os caminhos, os possíveis obstáculos e tudo mais eu vou te explicar aqui agora, certo? Então, já chega se inscrevendo, ativando as notificações para você não perder mais nada. E é o seguinte, nós temos aqui nas finanças o As de Bastos, no trabalho 7 de Bastos, na área afetiva a carta da Lua, na saúde e na espiritualidade o 10 de Ouros e o conselho é a Torre. Gente, veio a Torre, ela tá vindo desde a semana passada, tá vindo a Torre aí, então tem pessoas aí passando por momentos transformadores, que vocês vão ser pegos por essas mudanças, querendo ou não. Vocês resistindo ou não. Inclusive, janeiro foi o meu mês da torre. Gente, vocês não têm noção do mês, assim, ó, que eu vou contar pra vocês. Inclusive, eu tô elaborando um vídeo pra contar, assim, a minha mandala pra vocês, pra mostrar como funciona, inclusive, né? Trazer alguns depoimentos e tudo mais pra vocês entenderem como que é esse trabalho da mandala, tanto na minha opinião quanto na opinião dos depoimentos e feedbacks das pessoas, né? Mas a gente vai chegar lá no conselho e lá eu vou te explicar melhor o que essa torre tá querendo dizer, tá bom? E aí, então, aqui entrando nas finanças, nós temos o As de Bastos. E esse dia provavelmente é um dia assim que talvez nós vamos ter algum impulso de investir em algo, em alguma ideia, em alguma iniciativa, sabe? Talvez nós tenhamos alguma meta nova, alguma mudança de prioridades ou até uma revisão em, em decisões financeiras, tá? E aqui, claro que aqui nós podemos ter até de repente uma. Sabe, o As de Bastos aqui, ele pode trazer inclusive o recebimento de uma quantia que pode acabar aplicando, né? Tipo, que você pode acabar aplicando ou que pode te trazer um rendimento bom, enfim. Mas, de qualquer forma, pode acontecer de você receber um dinheiro inesperado, sabe? Que nem ontem. Ontem, na quarta-feira, nós tínhamos a Roda da Fortuna, que também falava sobre isso, sobre ganhos inesperados e até a questão da sorte, né? E aqui, no caso, é uma fonte talvez de renda que pode surgir, ou até pode ser que você nesse dia consiga fazer um extra com alguma coisa a mais, assim, com algo que você pode fazer, né? Com algo que você pode monetizar, enfim, tá? Só, claro, é importante aqui você tomar cuidado para não agir de forma muito acelerada, muito apressado, tá? Tenta não agir de forma apressada com as suas decisões financeiras, porque talvez você pode acabar fazendo algum erro de planejamento, que talvez não vai poder ser corrigido, tá? E outra coisa que também é interessante, que você não culpe as pessoas pelo que está acontecendo, que às vezes a gente, né, tem assim, ah, porque aconteceu tal coisa, porque tal, e fulano e tal, e essa coisa. E a gente esquece às vezes de assumir a responsabilidade pelas nossas decisões, sabe? Então, é importante lembrar dessa responsabilidade. Aí aqui nós temos o 7 de bastos, tá? No trabalho. E assim, desculpa, provavelmente pode ser alguma situação aqui onde você talvez perceba as pessoas não te desafiando, mas talvez duvidando e questionando. Sabe? As pessoas questionando, ah, mas por que que você faz assim? Mas por que que você faz assado? Mas por que que você.
fez desse jeito? Mas por que sabe? É bem improvável. E assim, é provável que você, desse jeito, precise demonstrar sua autoridade. Você vai dizer, olha, eu faço desse jeito por causa disso, disso e disso, sabe? Eu faço dessa forma por isso, isso e aquilo, entende? Então, é como se você tivesse talvez até algumas questões para resolver, mas essa resolução ela vai exigir uma postura sua, tá? Essa resolução vai exigir que você mantenha uma que você mantenha, né, de repente uma postura um pouco mais assertiva para defender os seus ideais, as suas ideias, os seus planos, o seu proceder, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, ah, mas por que que você faz assim? Por que que... E aí é aquele dia que você vai dizer, olha, eu faço assim por causa disso e disso e daquilo. É um dia que você pode perceber, inclusive, as pessoas fazendo perguntas impertinentes. Você pode perceber as pessoas sendo inconvenientes, tá? E aí, nesse caso, para evitar essa inconveniência e combater essa inconveniência, você vai colocar as palavras, né, devidamente dessa forma que possa expressar o que você acha, o que você pensa, o que você sente, entendeu? Claro, você não precisa ser rude, nem grosso, nem nada, né? Mas precisa expor, precisa falar, precisa deixar claro, certo? E aí, aqui na área afetiva, nós temos a carta da lua. E assim, a carta da lua nos sentimentos, aqui na área afetiva, ela, claro, aqui na área afetiva a gente vai entender as nuances das relações com os outros, com família, com colegas, com se você tiver, né, com alguém, com essa pessoa que você tá junto. Enfim, aqui são as relações, inclusive, suas com você mesmo, tá? E a carta da lua mostra que talvez possa existir uma certa insegurança nesse dia, porque talvez podem surgir, assim, algumas minhoquinhas na cabeça, sabe? E não quer dizer que isso seja ruim, mas é que às vezes é a sua própria intuição tentando te avisar de algo. Só que, como você às vezes, né, a gente pode acabar tendo inseguranças para agir, para sem saber direito se é ou não é. Aí, é claro, inclusive eu vou te indicar fazer uma leitura de cartas, se você quiser entender uma situação de uma forma mais abrangente, mais profunda, né, especificada, detalhada. Entra em contato comigo no link que tem aqui na descrição, na legenda, e ali a gente pode conversar, eu consigo entender melhor como eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Mas no mais, assim, essa carta da lua, ela fala sobre questionamentos que podem surgir de inseguranças. Pode ser também que a gente perceba que alguém não era nada daquilo que estava falando, não era nada daquilo que estava mostrando, não era nada daquilo que tentou transparecer, sabe? É um dia que você pode descobrir, inclusive, apreciando os detalhes, né? Prestando atenção nos detalhes, você pode perceber e descobrir que talvez tá um pouco iludido, tá um pouco desiludido, né? Pode ter se iludido com alguma coisa, com alguma questão. Inclusive, é importante aqui, né, ter essa sensibilidade de compreender que talvez você também pode acabar, né, levando as coisas para um lado um pouco mais pessoal devido a essas inseguranças. Então aqui, claro, que talvez precisa ser um pouco mais específico, assim, nesse caso, né? Pode ser que você não esteja nessa vibe, assim, né? Mas é isso, você pode talvez enfrentar algumas situações onde você não tá conseguindo entender bem, não tá conseguindo ver bem as coisas, sabe? Você quer saber como agir, saber o que fazer, mas não sabe ler muito bem os sinais e o ambiente ao redor. Aí isso pode acabar trazendo, né, alguma insegurança aí que te deixa um pouco assim, tá? E aqui, na saúde, na espiritualidade, nós temos o 10 de ouros. E aí nós lembramos de atender às necessidades que nós precisamos em termos de recursos, né? Nós precisamos de recursos energéticos, recursos para poder viver, para ter saúde, enfim, né?
O que que acontece aqui? Um dia que, segundo essa energia do 10 de ouros, talvez você tenha ali né, um dia tranquilo, um dia bom na saúde no geral, né? Até pela questão, assim, às vezes, de ter uma genética boa, sabe? Ou de se cuidar mesmo, entende? Mas, assim, é um dia que traz uma imunidade mais forte, sabe? É um dia que traz uma imunidade mais forte, que você, né, provavelmente pode ter consumido tudo que você precisava em termos de alimentação, de nutrição, suplementação, minerais, né? Então, aqui na espiritualidade, chegando aqui na espiritualidade, a gente percebe que é um dia que talvez você vai refletir bastante sobre o seu caráter, sobre a forma que as pessoas contribuem na sua vida, a forma que as coisas elas acontecem tanto até mesmo para entender certas situações assim de lidar com problemas, né? E é bem improvável que você consiga ter até um apoio, seja de parentes, seja de amigos, seja de alguém, tá? Você pode receber um apoio. E esse apoio pode te ajudar, pode te, né? Você pode inclusive sentir nesse dia que faz parte da comunidade, sabe? Quando você tem essa sensação de pertencimento, quando você interage com o ambiente, interage com as pessoas, interage, tem essa sensação de pertencimento, pois é. E aqui chegando na torre, gente, o conselho da torre pode até parecer um pouco repetitivo, porque né, eu não posso dar outro significado para uma carta que tem o significado, né? Eu não posso aqui dizer uma coisa totalmente aleatória, então eu vou repetir o que já falei nos episódios anteriores sobre a mudança da torre. Tem coisas que precisam de mudança. E às vezes, quando a gente não quer mudar, a vida vem e muda, entendeu? Então, se você não quiser mudar, estiver resistindo, tiver assim, estiver se sentindo, né, confuso e tal, e mesmo assim quiser ficar na zona de conforto, o que que é a zona de conforto? Né? A zona de conforto é quando você é, é, já tem a mesma rotina, as mesmas coisas e tal, e às vezes não quer mudar. Só que assim, gente, se vocês pararem para pensar um pouquinho e refletirem, nem o mundo é igual. Nem o mundo é igual. O mundo não é igual. Se você voltar 5 anos atrás, as coisas não eram da mesma forma. Se voltar 10, se voltar 100 anos, se voltar 1000 anos. Então, essa mensagem da torre, ela lembra que a vida é uma constante transformação e uma constante adaptação também. Então, o que que acontece? Às vezes, quando a gente não permite que essas mudanças aconteçam, ou acaba resistindo, acaba teimando ali, né? Acaba lutando contra a mudança, ela pode acabar acontecendo de uma forma totalmente inesperada, totalmente caótica, totalmente, né? Pode acabar mexendo com mais coisas que você não gostaria. Então fica aí a reflexão para quem tá precisando mudar alguma coisa, tá percebendo já que o mundo tá mudando, as coisas estão te incomodando, já não tá mais dando certo. Então, muitas vezes, inclusive, você pode estar sentindo, né, que as coisas ao redor, elas não estão te acompanhando. Sabe por quê? Porque você não tá acompanhando. Você pode estar estagnado e as coisas mudando e mudando e você ali. Entende? E aí vai acontecer que a mudança vai te pegar despreparado, entende? Então, essa é uma mensagem coletiva, talvez não ressoe especificamente, e aí eu vou te indicar a fazer uma leitura particular. Vamos fazer uma leitura particular, seja um pacote de perguntas, ou então podemos fazer uma sessão por tempo. Enfim, podemos fazer por chamada de vídeo, por fotos e áudios, essa consulta por sessão, né, de meia hora ou 1 hora. E eu fico ao seu dispor aqui no link da descrição, se você quiser agendar a sua leitura. E
Não esquece de deixar o seu like, de seguir o perfil, de ativar as notificações para não perder as previsões todos os dias, certo? E eu agradeço sua companhia, desejo que você tenha um dia incrível, maravilhoso e abençoado como você merece. Fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.